depois, né? Ok, agora tá gravando já. E beleza. Então, de standard I/O, I/O de entrada e saída, né? Input, output, standard de padrão, né? Então, é uma biblioteca que traz funções implementadas para a gente poder utilizar a entrada e saída de dados e outras ainda. Ela dá algumas outras, tá? E daí, então, é a biblioteca padrão para você começar a fazer qualquer coisa, praticamente, né? Você quer imprimir alguma coisa na tela, você precisa de uma função que imprima na tela, no nosso caso aqui é o printf, e daí o programa C ele precisa de uma função main, né? Uma função main. Só que, por padrão, a função, ela no C, aqui a gente vai entrar mais em detalhes, ela é de algum tipo de retorno. Esses tipos a gente vai ver também. No caso, a função main, normalmente é uma função int main, mas vocês podem ver também ela void main, que dela não retorna nada, né? Void, o que significa void em inglês? Vazio, correto? Acho que assim fica melhor aí a tela para vocês, ou antes estava ok também? Eu vou colocar assim, tá ok? Vocês estão vendo bem? Eu acho que mais perto fica melhor, pelo menos para mim, professor, para ver. Se eu consigo dar um zoomzinho. Maiorzinho assim? Assim ficou melhor para ver. Prefiro mais perto, beleza. Então eu A vou. gente meio cego, professor. Não, ixi, vocês são do meu grupo então. Que eu sou cego realmente. Realmente, né? Parece que eu sou cego mesmo, não. Eu sou. Tenho miopia grande aqui. Meio pouco. Alguém ganha de 8 graus e meio de miopia? Alguém tem mais? Que isso? Então eu ganhei. Tenho 5. Opa, 8. A gente competindo, né? Para ver quem é mais cego. Mas. Aí, o ideal é que ele seja int e retorne alguma coisa. Então, aqui a gente já começa a ver um primeiro conceitozinho de função em C, né? Ele tem um tipo da função, um nome da função, uma parte de entrada de parâmetros da função, o corpo, né? Aqui a gente coloca o conteúdo da função, e um return, que no caso ele está retornando zero. Quando ele retorna zero, o que significa para o C? Que finalizou a função, né? Ok, finalizou, mas uma outra coisa a mais. Ele conseguiu retornar zero. Não teve nenhum problema na Isso. execução. Isso mesmo, que não deu erro. Por quê? Oi? Por quê? Não era para retornar zero? Porque assim, ó, eu vou sempre fazer alguma coisa aqui. Por exemplo, eu vou botar aqui um printf. Vamos fazer que vocês vão já entender. Eu vou printf e vamos fazer o hello world, né? Ou olá mundo. Hello world. Ponto e vírgula. Caramba, o printf vem da onde? Vem daqui. Né? Se eu tirar isso daqui, no C novo, com os compiladores novos, ele pode até funcionar, porque ele meio que encontra, mas não é boa prática. Então, inclua as bibliotecas corretas, mas possivelmente poderia dar um erro. Então, esse é um programinha que é o que até está no nosso slide aqui, tá? Que eu fiz aqui. Vou salvar e aí vamos compilar esse código. E a gente vai já responder aquela pergunta ali. Terminal, vou abrir um terminal aqui, novo terminal no próprio VS Code. Configurei o meu VS Code para eu conseguir compilar por aqui, tá? Quem não fez isso até agora pode abrir o CMD aí e fazer na mão por fora. Mas aqui fica um pouquinho mais consolidado, né? Então, aí no Windows, você bota dir, ele lista. No Windows e aqui no ele também listou, né? Aqui no Linux é ls, né? Ele lista o arquivo que está naquele diretório, no caso aqui no diretório aula. E clear ele limpa, né? Aí no Windows eu acho que é cls, não sei. Bom, e beleza. Está instalado o nosso compilador. Qual é o nome do nosso compilador? GCC, né? GNU, compiler aí e tal.
Como que eu compilo? Chamo o GCC, chamo o arquivo que você quer compilar. No caso, 01, aí helloworld.c. Boto um traço O, que é criar o objeto, e a saída. No caso, eu vou botar assim, 01. Aí, normalmente no Windows, você coloca EXE minúsculo assim, tá? O indicado é esse, para ele criar o executável. Eu vou colocar o Alt aqui, que é o padrão aqui do Linux. Eu vou botar igual de vocês, que vai funcionar também. O Linux ele é meio flexível para isso. Opa, o que ele deu? Eu escrevi errado. Não tem a função print. Tem a função printf. Ó, já foi o nosso primeiro erro. E ele já corrigiu. E agora eu vou compilar novamente. Compilei, ele não dá nenhum erro. Aí, ó, a resposta aí foi a Valéria, né, que perguntou. Isso, foi a Valéria. Por quê? Quando eu estava com print somente, ele deu um erro e o retorno foi isso daqui. Foi qualquer coisa diferente de 0. Entendeu? Quando ele retorna 0, se ele chegar aqui e retornar 0, é que não deu nenhum erro nos códigos anteriores, nas linhas anteriores. Representa isso no final das contas. Tá? Se der qualquer coisa errada aqui anteriormente na execução, ele vai retornar algo diferente de 0. Não é que nem que retorne 1, não, é algo diferente de 0. Beleza? Porque como a gente está retornando um inteiro, ele meio que identifica que qualquer coisa diferente de 0 no C é meio que true para algo errado, né? O false no C é 0. Se você botar menos 1, é true. Se você botar 20, equivale meio que a true. Não tem o valor booleano, né? Mas o int vale como true. O que eu quero falar? Isso aqui é como se fosse um contador de erros, tá? Beleza? Show de bola. A gente executou e agora deu certo. Ele não deu nenhum erro, tá? Não deu nenhum erro. E a gente der um dir aqui, ele mostrou agora o nosso 01 hello exe. Eu posso ponto barra e executar o 0 exe aqui e ele imprime o nosso hello world aqui, tá? O ideal é que eu sempre faça uma quebra de linha aqui, ó. Como que é o quebra de linha? Barra invertida N, tá? E ele fica um pouquinho mais bonito. Vou executar novamente, mas assim, GCC tal, executei, compilei, executei, ele dá uma quebrada de linha para ficar melhor para a gente ter um controle, tá? Do nosso cursor. Beleza? Show de bola, rodamos o nosso primeiro código. Vamos agora entender, né? Que aqui a gente não faz somente a execução sem saber como funciona. Então, as libs padrões do C. Eu falei do std io.h. Eu vou perguntar para vocês, como que está o nível de inglês de vocês? Básico. Mais ou menos, mais ou menos. Bom. Mais ou menos, tá bom. Tá de boa. Calma, professor. O meu coração tá acelerado com isso. Dá para entender, professor, dá para entender. Conseguem entender? Conseguem ler assim? Vocês conseguem ler essa frase aqui assim e entender? Mesmo assim, eu não sei exatamente, eu consegui pegar a noção do que ele está falando. Sim, Sim, eu consigo. Eu entendo. Dá pra entender sim, o problema é falar aí. Professor, traduz. Não, mas a gente vai lendo em português aqui, vai traduzindo. É porque eu vou colocar algumas referências em inglês aqui e vocês vão ter que se virar. O curso é computação, né? E assim a gente vai botando no tradutor, é isso mesmo. Eu às vezes esqueço umas palavras, eu tava até aberto aqui um tradutor na aula anterior, que eu tinha esquecido o que significava toggle. Tipo, você às vezes esquece, né? Tipo, você não tá treinando muito e às vezes também peço perdão ao meu inglês, às vezes eu não falo a pronúncia exatamente correta, mas eu tento chegar ao máximo próximo disso, né? Então, aqui que ele está falando? No stdio contém entrada, funções de entrada e saída, tipos
e macro definitions. A gente vai já ver o que é esse macro, definições de macro. Essa biblioteca é muito utilizada em programas C para representar almost 1/3 of the entire, quase todas as outras bibliotecas de C, né, de entrada em C, tá? É isso que ela representa no geral. O que eu tenho que saber? Que ela é uma biblioteca de entrada e saída, que você vai poder representar os tipos. E aí a gente vai já... Daí eu pergunto para vocês, já que a gente falou de tipos, quais são os tipos básicos que vocês viram até agora? Os tipos de variáveis. Booleana, flutuante, int, inteira e carácter. caráter, booleano. Carácter, char, né? Float. Float. Ó, já começa a aparecer algum... O que é o float? É o número com vírgula. É o número com vírgula. Isso. Ele float é de... Aí a gente já traduz o flutuar, ponto flutuante. Isso mesmo. Ponto flutuante é aquele, né, o nosso númerozinho aqui, esse pontinho, ele fica flutuando para frente e para trás aqui, né? E daí a gente vai ver, beleza. Isso, beleza. Só lembrando aqui, string. Aí se eu falar para vocês, no C não existe string por padrão. Aí já dá uma complicada. A string no C ela é bem chatinha. Ela é bem chatinha. Calma aí, se não existe string no C, então ele é que uma fila de caracteres? Isso. Boa, Ave Maria. você está... o que é uma string? Vou escrever o meu nome, que é um nome bem bonitão, né? Que é o que eu escrevo Sim, mais rápido. obviamente. Nossos nomes são geniais. Akawan. Eu tô escrevendo. Vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. A gente não tá vendo o seu nome. Cadê? Tá, tudo bem. Tá. Ah, sim, já. Suponho Já que vi. tá bem. O que é aspas simples, né? Isso aqui representa um caractere. E o que é uma string? É um vetor de caracteres no C. E é isso. Ele, por detrás dos panos, ele meio que faz isso para você. Mas a gente vai ver com calma, tá? Ah, mas você falou que não tem string no C. Calma, eu falei que ele não ele não lida nativamente com string no C. Mas olha o que ele tem aqui, uma bibliotecazinha para trabalhar com strings. Contém funções para manipular strings. Então ele dá uma facilitada. Aí tem outra biblioteca, ctype, contém funções para... Alguém falou alguma coisa? Será que parou de gravar? Não, tá gravando. Aí tem outras bibliotecas, né, libs, para trabalhar com funções matemáticas. stdlib, muito utilizado. Contém funções utilitárias para fazer alocação de memória, para trabalhar com conversão de números e outras. E assim por diante, tá? Não vou ler tudo aqui. Só as principais, ó, até para trabalhar com float e tal. A gente usa muito essas aqui, assim, tá? Essas aqui é mais comum de utilizar. Essa daqui, tá? Acho que é isso. Eu não entendi. O que você falou, Eduardo? Aspas duplas é uma string? Sim, isso mesmo. Aí, ó, o que estão falando aqui? Isso daqui é uma string, né? Eu estou passando uma string pro printf. Mas o que eu estou querendo falar é que eu tenho aqui o caractere C, que eu posso iniciar ele com um caractere aqui com aspas simples A. Professor, mas a gente já não declara, não sei, mas eu pelo menos eu tenho essa noção de que a gente declarava antes de começar o programa as variáveis lá em cima, aí depois tu iniciava. Eu imagino que em C a gente pode declarar em cima da marcha, né? Tu está falando aqui, assim, declarar as variáveis aqui, tipo... Sim. Isso, sim. A gente pode, sim. Mas também podemos fazer em cima da marcha? O que é em cima da marcha? À medida que tu for fazendo o programa, tu vai criando uma variável na hora. Meu Deus. Alguém falou aí
por trás alguma coisa? Foi a Valéria, a outra Valéria. Walter, tá Eu aí? tava... Oi. Não escuta, gente, não. Tá. Já que vocês Tá, estão tudo falando bem. disso, é interessante falar disso aqui assim. Qual é. Vou fazer um negócio aqui. Vamos imprimir esse X aqui. Eita, que diabo é isso? Vocês vão já entender. Aí, Só Deus sabe. Aí o que vai ser impresso aqui? Cara, o 20. 20? Todo mundo. 20? Vai ser uma porcentagem aí mais o X que tá lá em cima, né? Porcentagem, gente. Vai ser o Como 20. assim? Pra mim A vai ser o porcentagem 20. é para identificar a variável. Como assim, gente? A gente Pra vai botar no chegar lugar, lá. né? A gente vai já chegar lá. Calma aí. Eu só tô adiantando um pouquinho, mas a gente vai explicar tudinho. Então, vou rodar aqui. Rodei. Ele imprimiu 20. X é igual a 20, né? Que foi o que eu coloquei aqui. Tá? Então, eu meio que... Tá, a gente vai chegar nesse nível aqui. Se eu declarar as funções, as variáveis aqui, tem um nomezinho dessas variáveis. Tem um nome, tem uma classificação dessa variável. Isso, o Lucas falou aí. Global. E a gente vai ver qual é a vantagem e desvantagem de declarar uma variável global, tá? Mas mais para frente. Então vamos retornar aqui à aula e depois a gente vai continuar, tá? Acho que a gente já viu isso em algoritmos. Isso. Diferença de uma global e local. Então eu vou só salvar aqui, vamos voltar aqui. Mas beleza. eu não lembro, pode repetir. Não lembro 100%. Para importar bibliotecas, a gente utiliza o include. O include no C ele é uma diretiva, tá? Existem outras diretivas que a gente utiliza no começo do código para declarar uma constante, para desdeclarar uma constante. Mas as duas diretivas mais utilizadas é o include e o define, tá? Beleza? Só para a gente saber. Então, para importar qualquer biblioteca, essas são bibliotecas padrões que existem no C. Aí vocês perguntam, eu posso criar a minha própria biblioteca? Pode. Só que a forma de importar muda um pouquinho. Você utiliza o include, mas em vez de utilizar maior e menor, você utiliza aspas duplas aqui, tá? Include aspas duplas. A gente vai ver mais para frente. Antes da gente dar continuidade na implementação e detalhes do código, vamos entender como que funciona a compilação, tá? Que aqui eu acho importante. Ali, o que a gente fez na execução daquele nosso código? GCC.C, que foi a entrada, e a gente já chegou ao executável, né? Só que nesse meio do caminho existe tudo isso daqui. O código ele faz alguns passos. Que passos são esses, né? A primeira coisa, basicamente são 4. São 4 etapas, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. 4 etapas. Basicamente são variáveis dentro e fora de escopo. Tá. É isso mesmo. Uma variável global, ela está disponível para ser acessada e modificada por todas as funções do código. Uma variável local, ela está restrita ao escopo de uma função. Ela só vai existir naquela função, tá? Eu posso modificar ela por outra função? Pode, a gente vai ver isso, mas tem maneiras de fazer. Mas calma aí, a gente vai chegar nesse assunto. Vamos ver como que funciona a compilação. Existe uma primeira etapa que chama de pré-processamento. O processador substitui todas as diretivas. Se lembra que eu falei das diretivas ali, o include, o define, são 2 diretivas principais?
ele pega o que tiver com cerquilha aqui no começo do código. Por exemplo, vamos botar uma diretiva aqui de define. Define tan 10. Normalmente é assim, tá? Calma lá, Valéria. A gente vai chegar. Escopo é o que está entre as chaves, tá? Então, o escopo de uma função, func, é o que está delimitado entre o que está aqui dentro. Aqui é o escopo dela. Escopo. É porque foi culpa do Fernando, ele que deu a ideia. Tá, beleza. E daí aqui, essas são as diretivas. O pré-processador do compilador do GCC pega essas diretivas do código original do C, do arquivo, né? With actual library code that implements those directives. Ele pega e verifica qual o código que está implementando essas diretivas. Por quê? Esse cara é basicamente um include de um monte de código C aqui, entenderam? Ele meio que coloca um monte de códigos em C aqui, que estava nessa biblioteca aqui dentro, entendeu? Então, aqui dentro está implementada a função printf, que ela recebe um parâmetro, param1, param... Tá mais ou menos assim lá, né? Param 2, e daí ele tem um return, tem tipo o protótipo da função, do printf, do scanf, então tá dentro aqui. E ele meio que coloca esses caminhos desse código para cá, tá? Ele meio que coloca o código aqui no corpo do texto, tá? A gente vai verificar isso, beleza? Ele substitui essa linha pelo código dela. Basicamente é isso, beleza? Então ele implementa das diretivas. Por isso, o código dessa biblioteca é substituído pelas diretivas do include. É gerado um arquivo contendo as substituições no formato textual e, tipicamente, tem a extensão .i, tá? É isso. Ele faz o pré-processamento dessas diretivas. Vocês vão ver uma aplicação mais real mais para frente, mas ele faz isso por trás dos panos. Aí ele pega esse arquivo .i, que no nosso caso ali foi tipo um 01 hello.i, hello, que tá assim, né? .i, e joga para o compilador de fato. Daí o compilador ele faz o translating, a tradução do código em mais alto nível para um código em mais baixo nível, que no caso seria um assembly code. O que é assembly em inglês? Linguagem assembly. Montar, né? Vocês, todo mundo aqui assistiu Vingadores Guerra Infinita? Sim. Que era Não Avante. sei. Não Hã? sei. Eu ia dizer que era Avante. Avante, né? Mas é por causa da tradução. Mas o Capitão América, né? Quando ele tá enfrentando lá Quando ele Panos. pega o martelinho. Isso, é legal. Aquela cena é uma das mais legais do cinema, eu acho, né? Ele fala Avengers Assemble, porque começa a aparecer aquela galera e ele fala Assemble, né? Ele fala... É porque as coisas em inglês, elas não são... Elas têm um significado não ao pé da letra, né? A pessoa, ele falava assim, montados, tipo, não faz muito sentido, né? É mais ou menos juntos, tipo, tem um significado ali. Mas tem a ver, tá? Assemble e assembly ele significa linguagem. Aqui, assemble language é uma linguagem de montagem, de junção, tá? É mais ou menos isso. Esse é o nome
é o nome da linguagem, tá? Vamos pegar aqui a... Opa, cadê? Uma nova janela aqui, então, para a gente poder... Só para eu ver uma coisinha aqui. Conjunto, né? A montagem, a assembleia, a reunião, comício, câmara. Mas, assim, naquele contexto do filme, ele tem a ver com... ele fala, tipo, assemble, montar, juntar. Todos juntos. Basicamente é isso. Eu não sei nem o que ele fala em português, que quem assistiu dublado. Falar avante. Avante. É Ele avante. fala avante, ou seja, não tem nada a ver. Tipo, com significado. Tem a ver, né? Mas por que ele fala avante? Por causa de sei lá, Vingadores, não sei. tipo- Não. É meio que no sentido de vamos juntar e vamos pra luta. Tipo isso. É isso. E quem tipo- lê os quadrinhos, nos quadrinhos ele fala assemble, né? Tem uma história dessa frase, por isso que ela é tipo tem um peso. Era Bom, pra ser dito no final do 2, inclusive. Mas ele não disse. Cortaram antes, né? safados. E beleza. E no nosso aqui seria tipo isso, Vingadores juntos. No nosso aqui, ele pega e o compilador traduz as instruções de alto nível que estão no I into low level assemble language instructions. Vocês vão ver assemble quando forem pagar a disciplina de construção de compilador. Arquitetura de Arquitetura de computadores. Programação em baixo nível também. Programação em baixo programação em nível, baixo nível. principalmente. Programação em baixo nível, principalmente. O que é a programação em baixo nível? É justamente essa fase aqui, né? Oh, meu Deus. O surto vem. Aí ele gera um arquivo contendo a tradução desse arquivo em texto em alto nível com a extensão .s. Essa extensão .s manda para o assembler, agora sim o montador de fato, né? Aqui a tradução é montador mesmo. E esse assembler converte a linguagem que está em baixo nível para a instrução em código de máquina. O que é o código de máquina? Ele é o 0 e 1, né? No final das contas, o processador vai ver 0 e 1, conjunto de instruções em 0 e 1, do tamanho de uma palavra, né? O que é a palavra no processador? É o tamanho que a memória consegue processar, a unidade mínima que o processador consegue executar nesse nível. No caso, nós temos palavras de 32, assim, atualmente, né, de 32 bits e 64 bits, que são o tamanho das instruções. Mas beleza. Então, é gerado o arquivo objeto contendo a conversão em código binário, tipicamente .o. Beleza? Então, esse .ozinho, que ele tem o código binário anterior do código executável, de fato. Que o executável, ele já é um binário pronto para dar 2 cliques, né? Pronto para ser executado, como o nome está dizendo. E daí, ele tem o linker, que seria como, em português, também é chamado de link editor. O que é esse link editor? Ele faz a ligação. Eu posso ter outros códigos .o já compilados, tá? E o linker, ele só junta num programa só. Então, o linking, ele faz o link, combina um ou mais objetos binários .o, arquivos de objetos binário .o, num único arquivo executável.
O arquivo gerado é em binário e tipicamente é .exe, né, falando em Windows. Beleza? E a gente consegue ver isso aqui de fato? Consegue, tá? Consegue. É só passar essa diretiva aqui, save temps, antes de executar. Então vamos fazer isso. Vamos aqui, ó, apagar o nosso exe que a gente criou anteriormente. Eu vou excluir o exe e excluir o outro que eu tinha dado um F6, que ele gera sem nada aqui. E vamos... Esse código aqui, esse código mesmo, né? Não vai ser nenhum hello, que ele tem algumas outras coisas, a gente pode até ver. Esse código que está aqui no meu, né? De vocês pode ser o hello. Vou abrir aqui o terminal, né? E vou gcc, pego o código .c, passo uma instrução para ele aqui chamado, como estava lá, save temps, né? -o, a saída, exe, hello.exe. Aí eu vou dar enter. Ó, ele gerou aqui esses carinhas aqui que a gente acabou de ver, né? O primeiro aqui que é gerado é o .i, que ele pega, é o resultado do pré-processamento. Vamos abrir o .i aqui. Olha o .i, o que ele fez? Ele transforma os includes. Ele pegou, ó, e inseriu a biblioteca do stdio aqui com as instruções, ó. Tem as definições de tipos, o tamanho do char, tamanho do inteiro, tamanho do quad. Deixa eu ver onde é que ele define aqui o printf. Aqui, ó. Aqui. Entrada e saída de arquivos, né? Caramba, então meu código fica gigante? Sim. Por isso que quando no futuro vocês forem abrir outras linguagens, aprender outras linguagens, tipo Python, tipo, você não faz um include all. Porque se você der um include all de todas as bibliotecas, o teu arquivo fica muito grande, né? Por isso que quando você está lá em Python, aqui é propriamente no C, você vai incluindo só as bibliotecas que você vai utilizando. Entenderam? Então tem o remove, aí aqui tá, deixa eu ver que se a gente... Ó, o printf aqui, ó, definido. Aqui é só a definição da função printf, então ela é inclusa no teu código, o scanf. E o nosso código, cadê o nosso código? Ele está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo, ó. Ele é transpilado assim também, né? Mas fica aqui embaixo, tá? Tudo isso beleza? Só para o include, professor? Oi? Tudo isso só para quem include? Só para esse código, só para rodar esse códigozinho, que na verdade ele tem 13 linhas e ainda tem uns enters aqui, né? Meu Deus, todo esse esforço para isso. Ele gerou 700 linhas, né? Mas é uma coisa... Mas ele fica compilando tudo do zero. É isso que a gente vai entender mais para frente. Não. Ele pega coisas pré-compiladas. Tipo, essas bibliotecas já estão pré-compiladas, entendeu? Por isso que ele não perde muito tempo com isso. Ele coloca, mas ele já está pré-compilado. Então, ele não perde muito tempo. Ele é rápido, tá? Aí, beleza. Aí, do i, mandou para o compilador agora. Que agora está tudo... realmente, todo o código que eu vou usar está em um arquivo, que é esse .i. Agora eu mandei para o compilador, ele vai traduzir e o resultado vai ser um arquivo .s, um arquivo .assemble aí. Tá aqui o nosso arquivo .s. O código assembly, ele é meio que assim um código de diretivas. Cada parte aqui ele tem um significado, né? O que é global? Olha aqui a variável global que a gente colocou, x. Se eu tiro essa variável daqui, essa definição do assemble some, tá? Mas dele fala, o tipo x é um objeto, que tamanho? O que é esse 4 aqui? Pergunto para vocês.
O espaço na memória. Isso é o tamanho em bytes na memória que o tipo inteiro do X cabe no meu processador. Eu estou falando que ele é do tipo inteiro, então ele tem um tamanho de 4 bytes, né? Qual é o tamanho de um byte? 1 byte, né? 8 bits. Pô, isso daí eu me lembro de um amigo meu no mestrado que eu fiz essa pergunta para ele. Isso daí a gente aprende lá, não precisa fazer computação, né? A gente e ele não Professor. sabia. Mas Professor, é porque bate uma insegurança, professor. A gente já responde automático, mas do nada tu pensa, meu Deus, será que tá certo? Vocês já responderam o que é um assemble, né? E eu pergunto o que é um byte. São 8 bits, é isso. Às vezes a resposta é simples mesmo. E daí 4 bytes, ele pode representar 32 bits, né? De tamanho de um inteiro. Então, daí você em binário aí, daí você converte esse número, se for tudo 1, num número binário. Olha aqui, só para a gente saber o que a gente está andando aqui, né? Calc muda para o modo programador aqui, programável, e aqui, ó, eu tenho os meus bits, ó, partindo aqui do 0 ao 31, né? Então, essa primeira linhazinha são esses 32 bits. Aqui o meu vai até 64, né? Que é a arquitetura do meu computador. E se eu botar tudo em binário e eu ir entrando aqui com os uns, vamos ver nas outras. Eu vou botar os 32 bits completos. Se todos os meus 32 bits foram acesos, né, foram ligados, eu tenho em decimal esse range de tamanho, né? Eu posso ter, então vamos aqui, 1000, 100 mil, milhão, bilhão, 4 bilhões e pouco o tamanho de um número, beleza? Vamos ver isso aqui mais para frente. Mas, ok. Então, ele traduz para assemble, ele traduz aqui falando que está declarando as variáveis. Aqui o nosso código ele não faz muita coisa, ele só imprime, daí ele pega o print, ele move aqui, ele declara as variáveis das instruções para a declaração das variáveis na memória. Aqui ele chama uma função do printf que está no código e imprime. Bom, vocês vão ver com mais detalhes de como fazer isso. Aqui são só informações do sistema e aqui são outras informações. Tá? É o código de máquina esse, é o código assemble. E esse vai ser traduzido para código binário. E daí o binário é o ponto O. O ponto O eu não consigo mostrar aqui, né? Ele fala, o arquivo não é exibido, ele até consegue, se eu forçar, ele até mostra, mas ele mostra... Eu não vou mostrar, eu posso tentar abrir ele por fora aqui, na mão, no textual. Deixa eu abrir ele com... Ele fica quebrado, né? Vou ver num TXT aqui, se você abrir... Ele até tem um fontes aqui, não, fontes é outra coisa. Cadê o TXT? Aqui, editor de texto. Vou tentar abrir, ó. Ele fica feio, né? Porque o binário não é para ser mostrado na tela, né? Tá? Então, beleza. Às vezes pode até quebrar e dar uma tela azul no teu computador, mas não suporta. Então, ele é binário. E, por último, para encerrar, para continuar aqui, a gente para ir para outro assunto, o executável, que também é binário e ele está pronto para ser executável. Beleza? Entendemos que tem partes. E o importante é que eu consigo juntar outros códigos
se eu tiver mais de uma biblioteca, mais de um código compilado, eu posso... deixa eu ir fechando esse que eu abri aqui. No meu GCC, tá? Eu boto GCC, hello.c e dou um ponto .o e vou juntando códigos objetos pré-compilados, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Mas é isso. No link, eu falo para o link editor juntar para mim e fazer um executável só. Depois eu coloco um outro exemplo. Beleza, show de bola. Continuando aqui, aí falando sobre pré-processador, eu vou deixar para vocês abrirem esses 2 links depois que falam das diretivas, tá? Do que isso significa e o que são essas diretivas, tá? Do include, dá para você meio que dar uma programada, criar macros, né? Mas isso é um pouco mais avançado, tá? No C. Mas vocês dão uma olhada nisso daqui. Beleza? Aí os tipos básicos. Como eu perguntei, quais são os tipos básicos possíveis de uma variável existente na linguagem C? Na linguagem C, são só 4. Char, int, float e double. Tá? Não tem boolean, não tem string, não tem... Esses são os tipos primitivos, tá? Chamados em C. Beleza? Ó, na linguagem C, nós temos 4 tipos básicos. Esses são definidos nas palavras-chave do C, que são listadas na tabela abaixo, junto com a descrição. Né? Então, o char, o caractere de byte, um byte simples capaz de armazenar somente um caractere. O inteiro, um número inteiro aí, decimal, né? Sem ponto, né? Sem vírgula, no caso. E ele tem um tamanho, dependendo do processo do compilador. O float, ponto flutuante, um número de ponto flutuante que tem 6 casas decimais por padrão. O que é isso daqui? É chamado de a nossa precisão, né? A nossa precisão do ponto flutuante. Mas se eu precisar de mais, aí você tem o double, que dá um número maior de precisão depois da vírgula. Tá? Então, esses 2 aqui são ponto flutuante e esses 2 são inteiros. O char também é inteiro? Pergunto para vocês. Eu consigo representar uma letra a partir de um número? Sim. E onde é que eu vejo isso? O ASCII2, isso mesmo. A tabela ASCII, né? Eu falo ASCII2 porque tem 2 izinhos ali, mas é a nossa querida tabela ASCII. E daí ela mostrar essa primeira aqui mesmo, ela já mostra, ó, que eu consigo acessar uma letra por um número, navegando em cima dessa tabela. Então, o A maiúsculo, o A minúsculo, ele equivale ao número 97. Será mesmo? Aí eu vou já mostrar isso daqui, né? Vou apagar isso aqui para dar uma simplificada. Vou declarar um caractere aqui, char, um char C, né? De caractere, um char CH aqui, tá? Ele equivale ao A. Já vou iniciar ele. Aí, se eu der um printf no CH aqui, né? Mostrando CH equivale ao C e chamar o CH aqui. Eu vou imprimir esse código C nosso, está imprimindo a letra A aqui para gente. Ó, CHA, né? Deixa eu tirar isso daqui, que ele fica CH igual a A, né? Tá muito explicativo.
Só que eu posso pegar o número do caractere dele. Como ele é um inteiro, eu posso falar assim, cara, será que eu posso botar o 97 aqui para ele, direto assim? E ele vai saber que é o A? Ou se eu botar o 98, ele vai imprimir o quê? 98? Ou vai imprimir, no caso, o B? É assim mesmo. Eu consigo fazer cálculos nas letras, né? E daí, ó, eu botei caractere é igual a 90. Como ele é um caractere, ele está buscando o código decimal dele. Na tabela da ASCII, o 98 equivale ao B minúsculo, né? Aí eu pergunto para vocês, onde eu uso isso, né? Onde é uma aplicação da utilização da tabela ASCII? Ordenar em ordem alfabética? Ordenar em ordem alfabética é uma. Eu posso fazer assim. Se eu quiser que só tenha. Eu quero ter um controle que só tenha letras minúsculas na entrada do teclado. Se for maiúsculo, ele ele bota o minúsculo, entendeu? Assim, por exemplo, se eu tiver uma string e eu quero converter a string em minúsculo, basta o quê? Eu não vou fazer isso agora para não dar uma complicada, mas basta você fazer assim. Se o caractere que você está lendo de cada letra da palavra estiver entre 97 e 122, é que ele é minúsculo. Entendeu? Tipo, é uma abordagem. É uma checagem de caracteres. Ou seja, todos os caracteres minúsculos do alfabeto que o nossa tabela ASCII representa, eu acesso ela por esses números. Se for menor que 97, é porque ela não está no range permitido de letras de A a Z, entendeu? De A a Z minúsculo. Entenderam? Mais ou menos. Bom, mas é isso, tá? Então vamos. E beleza. E esses são os tipos. E aqui o range deles, tá? Qual os valores distintos que podemos representar com um caractere? Com um char? É uma pergunta para vocês. Quantos valores distintos podemos representar com um tipo char? Não sei, Bora, professor. galera. Tá na tela aqui a resposta. É 200 e alguma coisa. 255. Vocês vão ver que esses números, eles sempre, na verdade, 256, né? Porque eu vou do 0 ao 255. Então, eu posso representar 256 valores possíveis. O que é esse 256? 2 elevado a... é um byte. 2 elevado a 8, isso mesmo. Então, no nosso número aqui decimal, se eu botar aqui binário e dar uma zerada nele aqui, zera ele aqui, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui são bits, né? Bits 255 decimal, né? Ou FF hexadecimal, tá? Mas ele tem 8 bits possíveis, de 0 a 255. Então, o range de 256 caracteres, 256 letras. Aí você tem a ASCII, a tabela ASCII estendida,
tá? Extended, que estendida, que ela te dá outros caracteres, tá? Que estão fora desse range do 256, tá? Só para vocês saberem, mas que é representar todas as letras possíveis. Então, beleza. Para essa pergunta é isso, 256. E daí, o que eu tenho no C? Eu tenho modificadores de tipo, tá? Ou seja, eu tenho o tipo básico char e eu tenho um modificador de tipo do char, que ele fala unsigned. O que é unsigned? Que é sem sinal. O que isso representa? É que o char agora ele não vai aceitar números negativos. Quando eu não coloco unsigned, eu sempre posso representar o range de números negativos e positivos. Menos 128 a 127. Por que 127? Porque o zero conta como meio que positivo aqui, né? E daí ele fica 128 e 128. 256, o zero contido na parte superior, tá? Então vai de 0 a 255 com unsigned. Beleza, ok? Isso daqui não tem muito o que explicar. É isso e vem daí. Aí o short int. Quando eu quero trabalhar com o short, é um modificador para dizer que aquele tipo vai ser... Eu vou pegar somente um tamanho reduzido dele, tá? No caso, o tamanho dele é de 2 bytes. E o unsigned short int, ele combina e ele pega os 65 mil números possíveis, tá? O int, ele pega 4 bytes. Lembrando que esses valores de pegar, né, é da minha arquitetura do meu processador. Se vocês quiserem saber qual do meu, no caso, do sistema operacional que você instalou. Porque você pode ter um processador 64 bits, mas instalou um sistema 32, isso daqui vai mudar, tá? Mas hoje em dia é raro, né? Eu acho que todo mundo aí tem um processador, um sistema operacional 64 bits, correto? Ou tem alguém que instalou o Windows 32? Tem uma limitação de você fazer isso, de você instalar um Windows 32, que é o quê? Você só consegue, no máximo, 4 GB de memória, tá? Mesmo se você tiver 8, ele só reconhece 4, por causa do tamanho da palavra do 32-bit. Tá? Aí, beleza, os outros, o int é 4 bytes por padrão, long int seria um long, é o 8 bytes, daí o range vai aumentando. Aí o que é isso daqui, né? Por que foi criado isso? Lembrando que o C ele foi criado por um carinha chamado Dennis Rich. Dennis Rich. Não sei escrever o nome dele aqui, vou botar linguagem C. Dennis Rich, tá aqui, ó. Escrevi tudo doido e ele criou a linguagem C em que ano? Quem criou a linguagem C? Foi esse Dennis Rich. Deixa eu ver que ano que ele criou. Foi lá nos anos... vamos abrir aqui, ó, 72. Tá aqui, não precisa entrar na Wikipedia. A linguagem de programação compilada de propósito geral, estruturada, imperativa, procedural. Caramba, a gente viu que ela é compilada e entendeu o que é essa compilação ali. A gente entendeu bem a fundo. Opa, deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sempre. É que eu estava exigindo muito aqui. O Chrome ele pega muita memória e eu dei um zoom, mudei, beleza. Imperativa é o paradigma da linguagem C, tá? Ela é estruturada em imperativa. Imperativa é quando você fala, quando você meio que a linguagem, você dá ordens para a linguagem, tipo, faz isso, faz aquilo, imprime isso, entendeu? Recebe aquilo. Tem outros tipos de linguagem, mas beleza. Procedural e padronizada
internacionalmente, né? E foi criado em 72. E lá em 72, qual era o tipo dos computadores? Eu já tinha um processador Intel Pentium, eu acho que o último agora é o 9, né? Com 64 bits, 64 GB de memória. Não. O computador, a memória do computador era em kilobytes, né? Eu tinha uma limitação. Eu não era nem mega, né? Tanto que vocês já devem ter ouvido falar que o computador que foi o computador que estava na nave que foi à Lua. Qual é o nome da nave que foi à Lua? E o homem chegou à Lua, sim, tá? Apolo 13. E a Terra não é redonda. Quer dizer, a Terra não é plana, a Terra é redonda, tá? Apolo 13 diz que o computador que estava lá, o nosso celular ou o nosso relógio é mais moderno do que ele, né? Assim, no sentido de mais potente. Ele computer. Foi um computador de bordo que provia recursos computacionais de controle para orientação e navegação do módulo. Deixa eu ver se ele mostra aqui qual era a capacidade do computador lá na. Deixa eu ver se a gente consegue. Computer capacity. Não sei se vai mostrar aqui alguma coisa. This means that the Apollo computer had 38 bits de RAM. 38 mil bits, né? In addition, ou seja, 78k bits read-on, with equivalent. Bom, ou seja, não era nem mega. Com megas de memória surgiram nos anos 80. E com isso, eles chegaram à Lua e a gente com giga tá o quê? Jogando Free Fire. Quem joga, né? Ou PUBG, ou sei lá o que. Estamos nos divertindo. Poderíamos chegar à Lua? Poderíamos. Mas vocês sabem quanto que custou chegar à Lua? Caramba, eu vou me perdendo um pouco, mas eu juro que eu vou voltar. A vida de um pessoal aí. A vida de uma galera e, tipo, cara, não é nem bilhões. Eu ia falar trilhões, mas eu acho que não chega a trilhões. Mas é tipo 800 bilhões. Ah, mas com tudo que estava envolvido com a guerra 900 lá, bilhões. Se deve hoje. ter- Porque deve a chegar. galera fala assim: por que você não viaja à Lua hoje? Meu amigo, tu sabe quanto que custa um país? Não, eu vou viajar para a Lua. Aí você quebra. Se o Brasil, vamos viajar para a Lua, a galera comendo osso, tá ligado? É Não, só pô. confiar no Titio Elon que daqui a pouco ele tá lá, pessoal. Mas é por isso que a galera, que a maior pesquisa da galera agora é aprender a pousar, né? Porque, tipo, se eles conseguirem pousar, eles conseguem economizar material, já que toda vez que eles vão para o espaço é uma nave que vai pro saco. Entendi. Melhorando você, tipo, mandar alguém para a Lua é muito caro, mas mandar somente um robô é um pouco mais barato, né? É muito caro ainda, mas é um pouco mais barato. Beleza, voltando aqui. Do PIB dos Estados Unidos só na NASA nos anos 60. É isso aí, entendeu? Tipo, foram à Lua, teve outras vezes que foram mais à Lua, tal, mas, se eu não me engano, Foram 7 viagens, parece. 7 viagens, né? Tem um documentário na Netflix que conta a história do Discover, né? Eu acho que o Discover ele não queria nem ir para a Lua, mas ele ia fazer alguma coisa e o bicho não explodiu. Vocês viram esse documentário? É muito engraçado, né? Tipo, não é engraçado, é tipo curioso. Fizeram mó auê, estão filmando lá, tá alegre, tá todo mundo feliz. Porque, tipo, estamos conseguindo vencer a União Soviética e vamos para o espaço. Aí ele vai subindo, dele pum, explode, morre todo mundo. E todo mundo assim, fica assim com a cara de bunda, assim, tipo, caramba,
deu ruim, velho. O que deu? Os caras literalmente tacaram fogo no dinheiro. Foi, tipo, bilhões indo pro ralo, a galera super competente morrendo, e se eu não me engano, tinha tipo uma velhinha, tipo, sei lá, era um negócio assim. Eu assisti só o comecinho, tem que terminar de ver. É, o acidente do ônibus espacial. Tipo, eu tô falando um pouquinho na brincadeira, mas realmente tenho respeito. E, tipo, a galera lá é meio traumatizada com esse negócio, né? Eles, tipo, respeitam isso. Não sei nem se é feriado lá pra eles uma parada dessa. É o Challenger, isso. Não é o Discover, é o Challenger, né? E, bom, aí, só a última curiosidade. A gente já volta pro... Existem uma teoria da conspiração, ou sei lá o que fala que foi um erro de tipo. Sabia que explodiu alguns foguetes? Os caras calculam. Vocês já ouviram falar disso? Os caras, em vez de declararem a variável da maneira correta, tipo, pensando que ela ia aumentar muito de tamanho, botar tipo um long double, eles botaram um long int, aí quando chegou nesse valor aqui, o computador deu um pau, deu um erro lá, uma tela azul, e vazou combustível, tipo, é mais ou menos isso, tá ligado? Foi um erro de tipo. E o que eu queria falar, falando sobre isso, era os computadores na época eram de pequena capacidade, então você tinha que ter muito controle do seu código. Você não poderia ficar falando, já que eu tenho um tipo muito grande, tipo assim, um long. O maior tamanho que dá para pegar é long, tipo X, igual isso daqui inteiro, né? Ele vale a um tamanho muito grande, gigantesco. Então usa tudo long. Aí na hora que o compilador vai reservar memória e você pega long e fica armazenando 10, tá ligado? Tipo, ele fica reservando 1 bilhão de espaço para salvar um inteiro que vale 10. Não, um inteiro que vale 10, armazena ele no short int, entendeu? Eu só vou... essa variável, o maior valor que ela vai pegar é 1000. Ou essa variável, o maior valor que ela vai pegar, digamos, dando um exemplo aqui, é o número de alunos da UFRR, que hoje gira em torno de, no máximo, 10 mil. Então, dá para ter esse valor, ó. Eu vou aqui, isso daqui, lógico, e naquele tempo, o maior valor do short int é 32 mil. Eu consigo representar, entendeu? Em número de alunos, e o número de alunos da UFRI pode até aumentar. Pode ir entrando gente e não se formar, ou a gente abrir um monte de curso, e daí ele vai aumentando, sei lá, 11 mil, 12 mil, 13, mas quando chegar a 32, ele vai ter um limite. Se o meu programa tiver essa variável ser desse tipo para armazenar as matrículas, digamos assim, eu tenho um limite, entendeu? Claro, porque eles iam colocar um estagiário para programar uma nave que ir para o espaço. Mas foi uma piadoca, né? Certeza que foi estagiário. Todo o problema é do estagiário. Meu filho, tu vai ver coisa. E daí, isso daqui, vocês acham, não existe no mundo real. Existe esses problemas de limites, tá? Existem problemas de limites de range de programação. Esse é outro muito conhecido é o nosso tempo, que eu vou falar nas outras aulas. E daí, aqui, Valéria, eu acho que foi a outra que eu esqueci, o Fernando ou Fernanda, que queria ver. Vamos mais para a parte prática aqui. Para declarar as variáveis, eu posso declarar numa linha só, caractere. Float eu posso declarar assim. Eu posso declarar as variáveis e atribuir valor para elas depois, né? Iniciar as variáveis. E a letra eu declaro assim, tá? O valor... display em variáveis. No C, para você mostrar variáveis, você tem que falar ali no Hello World, eu tô passando uma string para ela e não tô pegando de variáveis, eu tô pegando de um texto estático
do meu código, né? Quando a gente fez o printf, hello, opa, eu estou passando uma string e ela está mostrando na tela. Se eu quiser mostrar uma variável na tela, eu passo essa variável por vírgula aqui, ó, tipo, ali, ó, vou mostrar como eu estou mostrando aqui. O ch aqui, ó, tem separado por vírgula. Passei variável. E aqui, para eu mostrar na tela, entre as aspas duplas, eu tenho que falar qual é o tipo que dessa variável que eu estou passando, entendeu? Então, é tipo a formatação, cada tipo na saída. Isso. Por exemplo, eu declaro uma variável xint, que é um inteiro, e boto aqui que ele vale 1000. E daí tem um x short aqui que eu vou botar o y, né? Vamos botar esses dois caras. Eu vou mostrar essas 3 variáveis na tela. Vamos botar aqui que é o texto 98, né? O texto 98. Daí eu coloco ele como um caractere, não sei, né? Não existe esse caractere 98, seria o caractere 9. Eu acho que ele até daria erro. Mas então vamos fazer mais simples, botar um H aqui. Tá. Vou mostrar o H. Aí, então, nesse primeiro parâmetro, eu coloco o que vai ser impresso. Então, eu posso imprimir textos aqui, e as variáveis eu tenho que colocar esse símbolo, porcentagem, o caractere eu imprimo com C, e aqui eu vou botar aqui, ó, tipo, texto 1. Aí no meio do texto eu boto esse porcentagem. Aí texto 2 e boto porcentagem para imprimir a outra variável. E o indicado é com D. Tá? Eu posso botar D ou I de integer. Mas D é mais comum. Aí texto qualquer, porcentagem D. E a ordem que ela vai aparecer é a ordem que ela está depois da vírgula. Tá? Então eu boto uma... E aqui eu coloco uma sequência de se eu botar ali, ó, o X vale 1000, ele vai aparecer aqui, depois do texto 2. O Y vale 10, ele vai aparecer no finalzinho. E daí aqui eu boto um /n para ele quebrar a linha e jogar para baixo. Vamos executar o nosso código aqui. E ele imprimiu ali, ó, texto 1, H, que veio da variável CH, texto 2, 1000, que veio da variável X, texto 10, que veio do Y. Tá? Isso aí. Então, beleza. Passamos, ó, aqui tem outras informações, você pode meio que dar uma formatada nos números float, botar um número menor de casas decimais, aumentar a casa antes da vírgula, tá? Então, você vai formatando, colocando números, ó, você pode botar 7D. Aqui eu já vi em questão de prova, tipo assim, ó, eu botei o 1000 e eu botar aqui 7. Eu vou o 1000 não, o 10, eu vou botar o segundo aqui, botar 7. O que ele está dando? Não, está dando erro não. F. E daí ele espaçou 7 casas aqui, tá? Ele não botou nada, mas se eu boto um 7 e boto tipo um 0 ali, ponto 0, 07, ele completa com 0. É um negócio... meio incomum você ver, mas existe, tá? Existe no C. Às vezes tem programa que precisa estar completo. Eu só estou me lembrando de problemas que isso poderia ter evitado se fosse visto. Vocês podem ver, já volto, um avião que caiu na Amazônia, que ele estava saindo do Pará, e é um avião da TAM, se eu não me engano. Me corrijam quem gosta de aviação aí sabe dessa história. Deu o comandante, ele viu uma instrução que em vez de ser, tipo, em vez de botar o 0 na esquerda,
ele botou o 0 na direita, entendeu? Tipo, ele completou. A instrução era assim. Normalmente a instrução era feita por 4 dígitos. E só tinha o 20 lá. Em vez de ele botar o 0 na direita e ser 20, ele botou o 0 na esquerda e começou a valer 2.000. Aí quando ele instruiu o avião na latitude e longitude, em vez de colocar 20, ele colocou 2.000. E em vez de ir para o norte, ele foi para o sul. Aí acabou a gasolina, né, o combustível, e o avião caiu e morreu gente. Então, problemas gerados. Daí isso mudou até uma instrução da nossa agência de aviação para evitar esses erros. Bom, mais para frente. Então, continuando. O que a gente tem? Operadores de incremento e decremento em cima das variáveis. Isso daqui vocês viram possivelmente em Pascal aí, né? Que você pode acrescentar um n mais n, n mais, ele equivale igual a um n igual, caramba, n mais 1, né? Aí você pode incrementar e decrementar ou fazer cálculos em cima das variáveis, né? A gente faz isso principalmente nos contadores, só que tem uma diferença entre n e mais n, ou no i, né? Normalmente a gente faz isso no i aqui. Alguém sabe falar a diferença? Na verdade, a resposta está aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho um x. Eu declarei um n, eu declarei um x. O x recebe n mais mais. Se eu fizer isso no print do f aqui, ó, olha aqui, ó, vamos fazer esse códigozinho para vocês. Isso aqui é importante e às vezes a gente chega no final do curso e não sabe disso. Eu declarei uma variável x que está solta aqui. E uma variável n, ali para pegar, que ela recebe 5. E daí eu dou um print f. Vou dar um print f aqui. E no x, em algum momento, aí eu vou falar que para uma boa prática de programação aqui. Normalmente, no C, você pode até declarar a variável e não inicializar ela. Nas outras linguagens de programação, como JavaScript, principalmente, é muito indicado você inicializar as variáveis quando você declara elas, justamente para evitar erros de interpretação e compilação, tá? Mas aqui no C, ele não tem muito esse problema, porque é uma linguagem mais antiga. Mas nas novas, eles dão até um warning, uns avisos, tá? Aí, aqui o código nosso, né, ele está falando que x recebe n mais mais. Eu posso colocar, na verdade, o que eu quero? Vamos fazer assim, ó. Não x recebe n mais mais. Vamos fazer assim, mais fácil. N mais mais. O que ele vai imprimir, né? Porcentagem d. E aqui no outro, eu vou imprimir 2 números. Vamos fazer primeiro esse, depois o outro. Aqui, o que ele vai imprimir, né? Pergunto para vocês. Esse código aqui. Acho que vai imprimir 6. Vai imprimir o 6. Não, ele vai imprimir o 5. Já iam errar na prova. Por quê? Porque a leitura do código, ele vai lendo da esquerda para a direita e já vai executando o printf, tá? Ele já vai executando o printf. Aí ele vai incrementar, ele vai executar isso depois. Então, se eu der um printf no n solto aqui embaixo, aí ele vale 6 aqui. Ele vai imprimir 5 e 6, tá? Porque ele incrementou. Se eu quisesse que ele incrementasse antes, né, imprimisse o incremento antes, eu boto mais antes.
Aí ele vai incrementar e vai mandar para a função printf. Agora ele vai imprimir 6, tá? Ele vai imprimir 6. Ok? Isso, quando você usa ele, principalmente no printf, no for, dependendo de alguma maneira que você quer, ele tem uma diferença, tá? Mas se você fizer aqui no meio do código, por exemplo, eu incremento o n aqui só, eu só chamo o n++ aqui, ele incrementou, beleza, e aí ele vai imprimir 6, entendeu? Ele vai imprimir 6 normal. E daí tem o menos também, tá? Menos, que ele decrementa, tem... você pode usar o... Deixa eu ver uma coisa aqui. Igual vezes, quer dizer. Deixa eu ver É aqui sempre se ele vai... um, professor, aquele incremento? Aquele não. Tem que ser com outro... Como isso, se você quiser que ele incremente mais de um, aí você... Deixa eu ver se coloca assim... Não. Aí você tem que tratar esse incremento, modificar. Mas quando você usa somente esse operador de incremento e decremento aqui, é sempre em 1, tá? E aqui, ó, ele incrementa e depois ele modifica. Termina com o valor... Aí ele pergunta aqui, o B, que está valendo A, que vale 3, ele incrementa e depois ele modifica, termina com o valor 6 e com A o valor 4. Ele faz a execução da equação e incrementa o A. Tá? Aí o operador sizeof. Tudo isso aqui que eu estou passando para vocês, a gente vai usar nas próximas aulas, tá? Aí para vocês terem contato já. O sizeof é uma função que está na biblioteca std... std.io, eu acho que ele está na std.io ou está na stdlib. Se der erro aqui... não, ele está na stdlib. Se eu usar ela, ela não vai conseguir encontrar. Isso daqui é aquela para a gente saber, por exemplo, os valores em bytes das coisas. Por exemplo, eu declaro uma variável x e boto que ela vale 20 aqui, tá? Se eu der um sizeof printf no valor, chama aqui sizeof do x, o x é um inteiro. Vocês acham que ele vai imprimir o quê? 20 ou o quê? Ele vai imprimir 4. Que 4 é esse que ele está imprimindo? O tamanho do espaço da memória, né? O tamanho em bytes da variável x, que é um inteiro. Então, se eu botar aqui o tipo, né, para eu saber, eu tenho valores em bytes das minhas variáveis. Ó. Então, eu posso só fazer aqui assim, só para a gente rapidamente ter uma ideia. Eu gosto assim. Normalmente vocês vão ver os códigos em C, eles são implementados assim nos livros. Eu não gosto desse jeito com eu não gosto, mas é uma questão de gosto, tá? Então, char, você lembra que a gente viu ali? Char, short int, que pode ser só short, o int, aí tem o long, que é tipo um long int, o float, o double, na verdade o double é um... não, tá certo. É o float primeiro, o double... Caramba. E o... Eu acho que é o double... Double? Ou double long? Vou botar double long. O senhor falou lá que tinha double, que era long antes, eu não sei. Long, né? Vou botar long. Vocês vão ver várias, depois eu vou botar a referência e eu vou ver se tem um long double. Um long double eu não me lembro não, mas deve ter. Vou botar aqui.
Não me lembro de verdade. Long double. Seria tipo... Eu acho que não existe, não. Double. Se não der erro... Tá, vamos ver o que ele vai imprimir. Então, aqui vai ser o nosso chá. Aqui vai ser o nosso short. Eu vou botar aqui só para ficar melhor para ver ali. Perde um pouquinho de tempo aqui, mas é melhor. Não fica ruim para ver a nossa saída. Com 2 pontos aqui. E float, double, long. Eu acho que não tem long double, eu tô na dúvida. Beleza, salvei, vamos executar. Vou tirar esse cara aqui que ele não exporta mais. Vamos ver aqui o que foi a saída. Tem sim. O char vale 1 byte, que é o que a gente viu lá. O short no meu processador vale 2. Né? O int no meu processador vale 4. Tem processador que pode imprimir 2 aí, tá? O float, o long, ele vale 8. Ele tem a capacidade de 8 bytes de capacidade de range, tá? De mínimo e máximo. Bytes, tá? Daí tá, tem lá a conversão. O float 4, o double 8, o long 8 e o long double 16. O long double seria tipo a mais precisão, ele quase infinito aí, né? Se você pegar, eu até botei aqui no slide, tá? Eu até coloquei aqui um possível range, ó. 3, sei lá, tal, elevado a 4.000 e pouco. Tá? É muito grande, é muito grande. Vocês forem ver esse limite, ele é muito grande, tá? Mas é para saber. Ok. Aí aqui a gente já... tá, o size off, ele mostra o tamanho em bytes Isso aqui é importante que a gente tem tipo um controle das nossas variáveis. A gente utiliza ele em vários momentos, dependendo da situação. Typecasting. O que é typecasting? Casting o que é fazer um cast? Tipo uma escolha. Uma escolha não é bem a palavra. Tipo uma prova, né? Eu sei Prova o que é, mas não sei não. traduzir não, professor. Não, eu não tava nem a tradução literal, era a tradução em linguagem de programação. Fazer um cast em C é você transformar um tipo de variável em outro tipo. É uma transformação de tipos, tá? É converter um tipo em outro. Então, a conversão é feita automaticamente pelo C na avaliação das expressões. Ele tem um cast implícito, dependendo da tua instrução de comando. É isso que ele está falando aqui. Ó. Quando você declara um float f igual a 3, você está inicializando com um inteiro, tá? Mas é do tipo float. Então, o que ele armazena? Ele armazena o 3.0 do tamanho de 4 bytes, né? Com um ponto flutuante. Quando você declara o G e o H aqui e fala que o H vai receber um 3.5, você pode até colocar, mas ele só vai armazenar o 3, porque ele só pega a parte inteira do número, tá? Beleza? Então, daí você quer que ele armazene o ponto flutuante num inteiro, você muda ele para float, só que existe uma ordem de conversão, tipo, do maior para o menor. Tipo, um double, ele cabe num inteiro. Um float cabe num inteiro. Quer dizer, ao contrário, né? Ao contrário, desculpa, é daqui para cá. Um caractere cabe num int, um int cabe num float e assim por diante. Só que ao contrário, se você for do final para o maior, do maior para o menor, ele vai quebrar o número, tá? E isso às vezes pode
ele chama de arredondamento, mas esse arredondamento você perde informação, tá? Então ele trunca. Vocês já ouviram falar dessa expressão na matemática? Um número truncado. Ele começa aí para certas situações um arredondamento ele não faz muita diferença, mas um acúmulo de arredondamentos, principalmente em aprendizagem de máquina, inteligência artificial, esses algoritmos mais complexos, você tem problemas, você exige uma precisão de números, tá? E daí você tem resultados diferentes se você não estiver trabalhando com os tipos certos e tal. E daí o printf e o scanf. O scanf é a entrada de dados, tá? Eu vou pedir para vocês baixarem esse slide depois e fazerem esses códigos aqui e fazerem a atividade que eu vou passar para vocês testarem, tá? Porque não vai dar para a gente ir testando tudo aqui, senão não vai dar tempo de ver tudo. Nem vai dar tempo de ver tudo. Depois a gente continua aqui. E o scanf, ele é semelhante ao printf. Ele necessita de um tipo de dado que vai entrar, tá? Que ele vai ler e onde ele vai armazenar, ok? Então, primeiro você declara você quer entrar com uma variável. Eu quero botar na variável A e B, eu não declarei os valores dela. Aí eu boto scanf e aqui já está começando com 2, né? Já está sendo tipo um exemplo mais evoluído. Eu posso simplesmente entrar com um valor de uma variável. O exemplo mais simples de scanf, tá? Declara uma variável int a sem valor. Chama a função scanf e ela vai armazenar em A. O que isso aqui representa? Eu vou executar esse código, ele está esperando uma entrada de dados, tá? Ele está esperando uma entrada de dados. Eu vou botar o número 10. Ele só recebeu e salvou aqui, não imprimiu. Vou imprimir para ver que deu certo, né? Printf, a nossa variável, pular uma linha ainda e imprimir o A. Aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença disso para isso? Por que eu não coloco só assim, a entrada do meu teclado, eu quero armazenar na variável A? Asignação, não é? Assinatura? Asignação seria assinatura? Alguém tem alguma ideia do que esse símbolo possa significar? Está jogando o valor recebido no scanf na variável. Uhum. Sim. Esse é um operador, né? É um operador no C aqui. Esse carinha aqui, ele representa um rótulo, né? E quando eu coloco isso daqui, eu estou representando um endereço de memória. Alguém entendeu? Tipo, quando eu coloco o E comercial aqui no contexto do C, eu estou falando, coloca nesse endereço de memória. Por quê? Porque... e por que eu não pego do endereço de memória quando eu mando imprimir? Porque não precisa, né? Somente quando eu estou inserindo. Quando eu estou imprimindo, não precisa. Tá? Então, se eu colocar para ele imprimir o endereço de memória aqui, ó, o A, eu vou botar outro printf aqui e colocar para ele imprimir o endereço de memória de A, olha o que ele vai imprimir aqui para gente. Poxa, nada? Ele está esperando entrar, né? Botar com a 10, ó, ele imprimiu um número grande. Tá, ele imprimiu o 10
e imprimiu um número grande aqui. O que é esse número aqui? Esse aqui é o endereço de memória. O endereço de memória ele é melhor representado pela letrinha P. Tá? Então eu vou executar, ó, ele fica com a carinha de endereço de memória. Ó, 0x, tal. Endereço de memória aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por quê? Porque ele representa 1, 2, 3, 4 bytes em hexadecimal, que é o tamanho do meu inteiro, né? Então, professor, por que você está falando isso? É o começo da introdução a ponteiros, tá? E por que você está falando... E por que isso no scanf é assim que é a entrada? Porque assim, ó, agora uma coisa importante aqui. A gente vai ter que entender o funcionamento da memória. E daí a gente vai terminar a aula para continuar na próxima aula. Vocês lembram que vocês percebem que a gente foi bem detalhado aqui para a gente entender de fato cada coisa dessa. Vamos abrir aqui o desenho. E abrir uma área de desenho aqui para mim. Oh, caramba. Pano de fundo aqui branco mesmo. E um lápis aqui. A partir de agora, vocês vão ter a ideia da nossa memória como uma tabela. Tá? Como uma tabela. E o que tem nessa tabela? Linhas aqui. O que tem em cada linha dessa? A primeira aqui eu vou colocar como fosse o rótulo. Rótulo. Aqui, valor. E aqui, end memória, endereço de memória. End main. Se vocês tiverem a noção disso daqui, vocês aprendem em ponteiro muito rápido. Então, rótulo, valor, memória. Quando eu executo esse código aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir um valor logo para ele aqui, tá? 10, e vou comentar esse código para... Esqueçam ele agora. E aqui, ó, ele está rodando. Ele está com o valor 10, eu botar 20. O endereço de memória está sempre ele está mudando, ó. Perceba que ele muda, é meio randômico. Por quê? Porque é o Access Handle Memory, né? Ele tá alocando memória randomicamente para mim, mas ela é uma memória estática. E daí, vamos aqui, rapidinho que a gente vai terminar esse... Quando eu executo essa linha aqui, o que ele faz na minha memória RAM? Ele aloca um espaço de memória para mim. Caramba, aqui. Com o rótulo A, tá? Com o valor que você colocou ali, no caso a gente colocou 10, e com um endereço de memória qualquer ali. Tá começando eu vou botar aqui 0x, digamos que seria o endereço de memória 100, tá? E se eu declaro outra variável, o que ele vai fazer aqui para gente? Vou declarar outra variável b. Esse aqui vai valer 10, a b vai valer 20, e eu vou imprimir o b aqui, tá? O b e o a. B e o endereço de memória de B. Aí eu pergunto para vocês, esse cara vai imprimir... Tá, vamos aqui. Vamos rodar, vou salvar, vou rodar. Olha o que ele imprimiu aqui. Os valores, e olha que interessante essa mudança aqui, de 80 para 84. Por que 84? Porque são
4 bytes, né, de diferença entre uma variável e outra. O tamanho na memória, aqui, ó, quando eu estou trabalhando com inteiros, de fato, digamos que aqui seria 1 byte, tá? 1 byte, cada linha dessa equivale a um byte. Um inteiro, ele reserva 4 bytes na memória, tá? O outro inteiro, o Bzinho, começaria daqui. Aqui seria 0x0104. Aqui eu teria o 101, o 102, o 103. Por que ele reserva esse tamanho todo na minha memória, digamos assim, somente para a variável A? Porque se eu pegar o range máximo do valor da variável, ele divide os outros bytes aqui, entendeu? Os valores aqui, para ele caber. O rótulo eu recupero por aqui. O valor ele armazena na memória aqui. E ele pegou mais endereços de memória, entendeu? Tipo, mais memória. O endereço, de fato, que eu trabalho é somente esse primeiro, mas ele reserva um pouco mais. Tá dando para entender? Tá sim. Isso daqui é super importante lá para frente, tá? E daí o B é a mesma coisa. Ele pega 4 porque é um inteiro. Se eu declarasse uma variável C aqui, quantos slots de memória aqui nesse nosso exemplo ele iria pegar? Ele iria pegar um slot só, tá? E daí o meu carinha não ia de 84 para 80, tipo 80, e ele vai reservando na sequência, ó, char C igual a um caractere aqui A, e daí eu vou imprimir aqui. Eu vou imprimir o char C e o endereço de memória dele. C e o endereço de memória dele. E daí eu vou declarar outro endereço de... Tá, aqui eu já tenho essa resposta que eu quero. Vou executar. O que ele deu? Que eu não posso... char... Tá duplicado, eu acho, professor. Redeclaration de C. Tá duplicar a declaração, né? Eu já tinha declarado ele anteriormente. Vou executar. Eu botei o inteiro, né? Eu não botei C, daí ele não imprimiu o caractere, imprimiu o da tabela ASCII 2. E daí, ó, ele foi pro F. Por que ele foi pro F? Mais um 4. A, B, ele reservou, né? Aqui eu não sei se ele está mostrando essa minha memória em X, ele está em hexadecimal. Então ele botou mais 4 bytes, então ele foi para 48. E ele ficou meio aleatório demais aqui. 3F. Será que ele reservou antes? Bom, não sei. Mas eu quero mostrar, vamos mostrar que ele reservou somente mais um byte. Vamos ver se esse exemplo vai dar aqui para gente. D e vou mostrar o D. E D aqui. Aí, ele do E foi pro F, né? Ele só acrescentou um valor no slot, né? E assim por diante. O double vai pegar 8, e aí é o controle de memória que a gente vai ver mais para frente, tá? Quais as outras coisas? Tá, conversão de tipo a gente já viu, declaração, entrada e saída de strings, daí um vetor de caractere é uma string no C. Caracteres de escape, que a gente viu o /n somente, é uma nova linha, o /t é uma tabulação, o R é um retrocesso. Como o barra e o aspas dupla são caracteres especiais aqui, se eu quiser mostrá-los aqui, eu tenho que botar /aspa, tá?
Aí ele mostra, tá? Ele imprime as aspas duplas. Tá? E o barra barra, ele imprime uma barra. Tá? É um caractere de escape que fala. E aí as funções. Eu vou deixar para a próxima aula que acabou o nosso tempo. Já falei bastante. E é isso. Isso daqui está lá no capítulo do livro do aqui, ó, que eu passei para vocês darem uma lida, quem quiser dar uma estudada, do Valdemar, tá? Ele está nas primeiras leituras, conceitos fundamentais de ser e expressões aqui, tá? É legal ler esse primeiro capítulo para você entender outras coisas. Aqui ele vai falar de como é a execução do programa, tá? Que a gente falou. O ciclo de desenvolvimento, as variáveis, os tipos básicos, ó, que a gente viu, e tudo que a gente viu, tá nesses primeiros capítulos, tá? Eu dei uma boa resumida, e outros operadores e tal, aí vocês leem nesse primeiro capítulo. Então, ok, galera, a gente vai continuar na próxima aula, é uma revisão um pouquinho detalhada, assim, detalhista, né, mas é importante para a gente ter... Deixa eu parar aqui a gravação.